Olá, gente, bom dia! Hoje é 17 de outubro de 2022. Estou um pouco sumida, né? Porém, nós vamos fazendo de acordo com a nossa direção. O intuito desse canal não é termos um compromisso carnal, porém um compromisso espiritual diante das experiências que eu tenho vivido ao decorrer do dia, ao decorrer dos meses, do ano. Hoje eu quero deixar para vocês aqui um insight de 17 de setembro de 2021. Eu já disse a vocês que o intuito deste canal também é apresentar o meu testemunho. Então eu acredito que no momento certo isso vai acontecer. Em setembro de 2021, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, onde eu estava lendo as chaves que Deus me mostrou diante disso, né? Então, como eu disse, 17 de setembro, eu não vou apagar esse áudio, que já faz 1 minuto que eu estou falando. Então, em 17 de setembro de 2021, Deus colocou algo em meu coração, a entrega. Eu quero ler uma passagem para vocês, que se encontra em Marcos 4:35. Muitos devem conhecer. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importa que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem?" É o seguinte, gente, as coisas de Deus, na maioria das vezes em nossas vidas, não são planejadas. Eu costumo dizer que o novo de Deus é desconhecido. Nós devemos largar o controle e deixar Deus dar a direção, Deus tomar o controle. Sabia que os convites de Jesus também têm tempestade? Podemos ver nessa passagem, né? Mesmo Jesus convidando os discípulos para ir para o outro lado, será que Jesus não sabia que ia haver essa tempestade? E como pôde, né, Jesus dormir sabendo de tudo isso? É algo inimaginável, né? A diferença de tudo é que Jesus está no barco. Foi ele quem convidou os discípulos e mesmo assim teve a tempestade. Às vezes, a religião quer nos fazer duvidar de nossa fé. A religião jamais consegue entender quando existe uma entrega genuína para Deus, quando existe uma fé genuína. A voz de Deus você não conduz, a voz de Deus você libera. Sabe, quem tem a voz de Deus, primeiro precisa ter o ouvido. É preciso ouvir a voz de Deus para falar da voz de Deus. Então, neste podcast, eu quero deixar para vocês a seguinte reflexão: que mesmo diante das tempestades, mesmo diante do barco balançando, das circunstâncias da vida, pare e ouça a voz de Deus, porque Deus está perto, Deus está com você, mas você precisa ouvir a voz de Deus, para que a sua voz seja a voz dele em você, entende? Se alimente da palavra de Deus, se alimente das promessas de Deus. A palavra dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.